Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Um ótimo início de semana para todos. Se você fosse assistir isso hoje, se não, um ótimo início de dia onde você estiver. Deixa eu ver. O cabelo tá bom. A gente vai falar hoje de gestão e enfermagem. Da aula da Prof. Nancy. Eu vou falar sobre o primeiro documento que ela mandou pra gente. Ela pediu pra gente ler um artigo. Acredito que é um artigo. E o segundo, ela já fez uma introdução. Então a gente vai falar sobre a gestão e gerenciamento de enfermagem, tá bom? Quando a gente fala de gestão, gerenciamento e enfermagem, a primeira coisa que eu penso é que a gente vive em uma sociedade que precisa ser organizada. Tudo que está ao nosso redor precisa funcionar dentro das organizações. Essas organizações, elas vão existir para a gente conseguir produzir e manusear os itens que a gente consegue em sociedade, né? Seja um serviço de transporte, seja um serviço de comunicação. No nosso caso, voltado, é focado na saúde, né? O serviço que a gente vai estar cuidando do próximo. Só que daí a gente pensa assim, que para isso acontecer, não dá para ser alguma coisa improvisado, tá? Tudo vai precisar ser planejado, organizado e vai precisar ser coordenado, né? Precisa ter um controle, um gerenciamento, uma organização. E nisso entra a nossa função. Então, a gente pensa qual que é o propósito da organização. E vai ser simples. A gente precisa concluir, a gente precisa completar e sanar as necessidades do indivíduo que a gente vai estar tratando. Seja ele um paciente, seja um cliente, ou seja uma questão de sociocomunidade, tá? Para isso que a administração, ela vai entrar nessa função. A administração, ela vai significar que trabalhar com as pessoas e através das pessoas, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. É basicamente a ação que a gente precisa fazer. Não é só teoria, é a gente colocar as coisas na prática, as coisas para elas acontecerem. Quando a gente fala de administração, a gente tem 4 funções principais relacionadas ao artigo da Prof. E eu vou precisar que vocês prestem atenção. A gente tem planejamento, a gente tem organizar e dirigir, e a gente tem que controlar. Quando a gente fala em administração, a gente tem que focar que existem 4 funções principais para a gente estar realizando. Isso vai ser bem importante, então sugiro que vocês guardem. A gente tem a função de organizar, a gente tem a função de dirigir, a gente tem a função de planejar e a gente tem a função de controlar. Inclusive, né, bom dia ou boa tarde para todo mundo. E é basicamente a função do enfermeiro mesmo, né? Para planejar, a gente precisa pensar que antes da gente agir, a gente precisa definir metas e estratégias para a gente conseguir executar. Quando a gente tem que organizar, a gente precisa verificar os recursos e a gente precisa também ver as responsabilidades das tarefas que a gente vai estar passando ou assumindo. E quando a gente precisa dirigir, a básica da enfermagem é você liderar, você vai ter que fazer liderança e orientar as pessoas. Eu não sei se você ser um bom líder, eu acho que sim. Tem como ser ensinado, eu acho que tem. Aí vai de você ou não absorver aquilo do conhecimento. Por exemplo, se você fala que uma pessoa que é líder, ela não pode ser grosseira com outra pessoa, ela tem que conversar no mesmo nível, a gente, tipo assim, você recebendo isso, entendendo? Eu acho que não tem outra maneira de você levar para uns dois lados. Tipo, eu acho que não é uma faca de dois gumes. Porém, eu acredito que tem algumas pessoas que mesmo recebendo isso, não conseguem entender que quando você está sendo um líder, quando você está dirigindo uma equipe, você tem que deixar o seu eu estressado ou o seu eu cheio de apegos e defeitos de lado. Inclusive, Libras é assim de lado mesmo, você pega a cena e puxa de lado. Por quê? Porque ali você não está colocando a sua questão pessoal, a sua opinião pessoal, você está colocando a ética que é exigida no trabalho. Mesmo se você não acredita nisso, é algo que tem que ser colocado. E é o que eu acredito que muitos enfermeiros ou gestores que a gente tem hoje em dia, às vezes são mal vistos por conta disso, de que não consegue fazer essa divisão e mesmo recebendo instrução, mesmo tendo capacitação, não se dá a oportunidade de absorver isso. A gente tem que ser esponja. Então, por último, a gente tem que controlar. A gente controlando, a gente vai conseguir verificar se tudo está indo como a gente planejou e a gente vai ver se a gente vai precisar fazer algum desvio ou alguma adaptação, porque, gente, uma coisa que eu posso garantir para vocês, em todos os projetos que eu já fiz, que quem me acompanha percebe que eu faço bastante coisa, porque eu gosto de fazer, eu não sou obrigado, eu gosto de fazer. Às vezes a gente pensa assim,
muito trabalho, mas eu me orgulho de conseguir pensar em coletivo e pensar pra gente trabalhar em prol do coletivo, sabe, enquanto sociedade. Então, é cansativo, mas vale a pena. Então, na parte da gente controlar, entra um ponto muito importante, que é a eficiência e eficácia que você precisa ter. Se você ser eficaz é atingir um objetivo, você precisa conseguir um resultado. Já a parte da eficiência, ela vai fazer isso da melhor forma possível, que ela precisa ter uma qualidade de menor custo, porque eficiência só depende de você. Você já está ali com a faca e queijo na mão, você só precisa fazer. Seguindo essa mesma linha, para o enfermeiro então administrar bem, ele vai precisar seguir 3 habilidades básicas, que é a técnica, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Sem problema nenhum, gente. A técnica, ele vai precisar saber fazer, ele vai precisar aplicar os métodos que são fundamentais da nossa profissão. Já as humanas, ele precisa lidar com as pessoas, ele precisa comunicar, ele precisa motivar a equipe dele, ele precisa resolver conflitos. E a conceitual, você vai precisar entender a situação, você precisa entender a instituição que você está, sabe, como um todo. Você não adianta você pensar, vou levar com as minhas ideias. Não, você tem que ser estratégico, você tem que raciocinar, você tem que entender tudo da instituição e tudo do que você precisa fazer para você não ter interferência também das suas opiniões pessoais sobre aquele assunto. Por exemplo, eu não gosto de fazer desse jeito, mas é o protocolo da instituição, você tem que fazer, sabe? Agora, a gente vai para a parte, né, apesar a partir do meu cronograma, a gente vai para a parte para a história que a professora colocou para a gente fazer, né? A gente já é a introdução para nós fazermos. Então, assim, a administração, ela não surge na enfermagem do nada, ela é influenciada por vários fatores, seja a Igreja Católica, que teve na sua hierarquia, a organização militar precisou, né? Porque ela precisa da disciplina, a unidade como comando, inclusive ela mencionou, lembra isso na sala, a organização vem dessa parte, a parte economista também, que foi colocada, é claro, com a Revolução Industrial, que trouxe a produção de larga escala, da necessidade do gerenciamento das pessoas. Dentro disso surgiu as teorias administrativas, que até hoje acabam influenciando na enfermagem. Então a gente vai aprofundar nelas, que é o que a Little Prof trouxe para nós. Então a primeira teoria científica que a gente tem é a teoria científica de Taylor. O foco da teoria científica de Taylor é na padronização, é na tarefa, elimina os desperdícios, lembra que a professora falou? Aplica a enfermagem dessa maneira em que aonde o enfermeiro ele esteja fazendo o seu trabalho, ele consiga, literalmente na rotina, nas escalas deles, ele consegue trazer normas, ele consegue trazer escalas, rotinas, mas também consegue fragmentar o cuidado. Então essa teoria de Taylor, focando em tarefas, em padronização, faz com que o enfermeiro tenha uma visão mais crítica da situação, onde ele consiga ver a situação fragmentada e como um todo, sem que isso seja interferido. Já a segunda sendo a teoria clássica, o foco da teoria clássica de Fayol, ele vem na estrutura de organização, nas funções administrativas que a parte da enfermagem vai dar, e aí deu-se origem também mais rígida que a gente vai ver nos hospitais hoje em dia dessas questões hierárquicas, como a professora falou, que ela comanda um setor, né, ela comanda a questão ali da gestão da enfermagem, mas ela tem alguém em cima dela. Então é uma teoria clássica, ela vem com foco nessa estrutura das funções administrativas, principalmente na função hierárquica, que trouxe para os hospitais a função, hierárquica. Desculpa. A terceira teoria, que ainda a gente tem mais 3, a gente vai estar vendo a teoria das relações humanas, que é a teoria de Mayo. Essa relação, essa dar-se uma reação no mecanismo, ela valoriza a motivação, o bem-estar da equipe. A gente tem a teoria também burocrática, que é de Eber. As regras da teoria burocrática, elas são definidas pela regra da impessoalidade, isso caiu inclusive no trabalho, que diz que trouxe mais ordem, mas também pode ficar uma teoria engessada, né? Que ela não vai ter um contato, ela vem da impessoalidade. Você é o que manda ali e eu não quero saber de nada, eu não ligo para os meus colegas, né? E não é bem assim. A teoria, a gente tem também em seguida a teoria comportamentista,
sendo ela o foco mais no comportamento humano, da relação pessoal, da área da enfermagem, da motivação, o que que motiva? E aí ela colocou esses dois autores, sendo eles o Maslow ou McGregor. Se vocês conseguirem falar de inglês de outra forma, fiquem à vontade. A gente tem a teoria dos sistemas também, que tudo está interligado pela teoria dos sistemas. Tudo é, como eu posso dizer, é uma organização, é um sistema aberto. Imagina assim, teoria dos sistemas. Tudo precisa ser compartilhado, ela falou isso. Lembre-se, o que eu estou fazendo aqui é, basicamente, eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Mas claro que existem muitas coisas para os nomes, existem muitos nomes para aquilo que a gente faz e a gente acha que não tem, mas tem nome para tudo. Então, assim, por exemplo, o sistema é um sistema aberto. Esse meu sistema que eu estou passando para vocês, um sistema de conhecimento, de troca, na verdade, é uma troca porque eu estou passando conhecimento e vocês estão assistindo. É essa questão de acreditar que o conhecimento ele precisa ir além. Ele não fica só aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo hipotético, tá? A gente tem também a teoria contingencial, que é a teoria que não existe um modelo único, ele depende do contexto, isso é excepcional, porque assim, como eu falei na minha outra aula, se vocês prestaram atenção, assistiram tudo, a gente não vai tratar cada paciente de um jeito. Às vezes um paciente que está acamado, ele precisa ser virado no leito mais vezes, ou ele precisa ser feito a troca do curativo mais vezes, ou você não deve mexer naquele curativo ali, igual você mexe, você organiza todos os outros pacientes. Aprendi isso com aquela enfermeira que é especializada em feridas, inclusive achei fantástico. Foi que assim, nem tudo que chegar pra você, você vai esfregar, você vai limpar, você vai mexer. Tem coisas que é melhor você deixar, se acalmar e depois você fazer um tratamento gradual, onde você consiga um resultado menos agressivo, porém podendo ser até mais prolongado, mas que não vai ter um futuro lesionamento, uma futura infecção, uma dor desnecessária, extensa no paciente. Então, gente, isso é incrível. É isso. A gente precisa, nessa teoria contingencial, é bem legal, que exatamente não existe modelo único. Você vai ser um enfermeiro, eu vou ser outro. Depende do contexto que a gente vai estar. Então, quando a gente traz isso para o nosso papel de enfermeiro, o enfermeiro, ele já é um gestor nato, né? Então, assim, a lei do exercício profissional e o código de ética, eles já colocam isso na nossa mão. Não é só uma questão opcional, ou eu vou, no tal serviço eu não vou conseguir fazer isso. Não, né? Isso é nosso, vem para a nossa profissão, já é um ofício. Só que daí vem aquele desafio. A graduação, ela é muito pouco voltada para assistência, né? E pouco para gestão. Ela é voltada muito para essa questão, ela é pouco voltada tanto para assistência quanto para gestão, e a gente precisa se aprofundar, porque o enfermeiro, ele precisa saber do gerenciamento. Eu acredito que essa matéria foi introduzida para nós pelo que está respingando aí de profissional que está se formando e está entrando numa instituição. Eu sinceramente acho que seja isso. A gente tem um posicionamento hoje da instituição, principalmente que a gente estuda, onde a gente percebe uma necessidade da capacitação e de mostrar que isso tá gritante, assim, a gente está recebendo enfermeiros que não estão sabendo ser gestores. Então, é isso que implica. O enfermeiro, ele precisa saber bem ser um gestor, senão ele não vai conseguir se permanecer, ou ele vai até conseguir se permanecer numa instituição que aceite ele, mas uma instituição que não seja tão flexível, né? O enfermeiro, ele precisa saber gerenciar o dia a dia, ver como as coisas funcionam, entender como os recursos, os materiais, o dinheiro, a informação que você precisa passar. Ele, além de ter que cuidar, a gente precisa também organizar para que esse cuidado também vá acontecer. Para dar conta disso, existem competências que a gente precisa desenvolver, sendo uma tomada de decisão, que você precisa sempre basear em evidências científicas, você precisa também avaliar o custo, lembra que a Nancy fala muito disso, e os benefícios que aquilo ali vai trazer e os riscos também. A gente precisa ter uma liderança, claro, a gente guia essa equipe, mas a gente tem que saber como guiar essa equipe. Cida, eu acho que eu mando bem, sabe? A gente tem que sempre ter em mente, assim, um conselho de amigo, que a gente nunca sabe nada. Você tá sempre no lugar para aprender. E aquilo que a professora Nancy falou é de extrema importância, porque ela falou assim, quer que eu faça? Eu faço.
Quer que eu melhore? Melhoro. Tá errado o que eu fiz? Vou melhorar. Tá errado o que eu fiz? E eu sei que tá errado, não tenho base disso, fui procurar e tava errado? Vou melhorar. É isso, sabe? Liderança é mais do que você organizar as pessoas e direcionar elas. É você saber da porta de entrada para aquilo que é tão simples, que é você dizer: eu não sei fazer, mas eu vou buscar e eu vou te ajudar. Sabe? A gente vai ajudar junto. E se a outra pessoa não entender isso, não é para você ficar nervoso, porque cada um tem seu processo. É para você entender que o ambiente onde você tá, o momento que você tá, vai esperar, vai precisar que você tenha mais paciência, pelo menos. Né? A gente precisa ter uma comunicação clara, sempre assertiva. A gente precisa alinhar e integrar essa equipe. A gente precisa administrar e fazer uma gestão também. Essa gestão, como eu falei, ela vai planejar, vai organizar e vai fazer um controle dessa equipe. A gente tem a educação permanente, que eu, inclusive, fui lá falar, né, do meu grupo, que é basicamente você capacita a equipe, você mantém tudo atualizado, e é claro, uma atualização real, assim, não você precisa capacitar o funcionário e você precisa acompanhar o processo para ver se aquilo ali está sendo bem desdobrado, compreende? Essa é a parte da educação permanente. Dito isso, então, o gerenciamento de enfermagem ele não vai ser só você mandar, você vai precisar integrar o cuidado e a gestão. Quando você planeja uma escala, você acaba controlando o material, você organiza um protocolo, tudo isso vai ser gestão. Ignorem, tem um rapaz aqui conversando. Isso também é o cuidado do enfermeiro, né? Porque garante a qualidade, a segurança do paciente. O enfermeiro gestor, ele tem que ter essa visão crítica, né? Ele tem que saber usar os indicadores, ele precisa lidar com as pessoas, ele precisa entender o impacto da sua liderança, né? O impacto da sua liderança impacta totalmente nos resultados que você vai ter no seu ambiente de trabalho. Sendo assim, a gente consegue deixar que a gente pense que o gerenciamento ele não é um peso, né? Ele é uma ferramenta a mais para o cuidado que a gente vai estar exercendo. Quanto mais organizado, mais seguro, mais humanizado vai ser o nosso atendimento. Fico por aqui. Gestão, então, parte 1 é essa. E se tudo der certo, senão eu faço parte 1 e parte 2, porque às vezes o vídeo não dá pra... eu também não entendo, gente. O aplicativo que eu uso é o mais simples, é o CapUp, eu acho. Eu não entendo essas coisas, eu só entendo de conteúdo, eu entendo da minha área, entendeu? Que é enfermagem. Agora, de mídias, edição, eu não entendo, não. Então eu faço o que eu posso, e o que eu posso estar fazendo é isso. Então, eu espero que tenha dado pra entender, né? Se não entendeu, assiste de novo, tá tudo bem. E é isso, gente. O primeiro artigo que ela passou tá em ordem. Gravei isso em ordem. Falei do primeiro artigo e também já falei do segundo, conectando os dois, claro, para ficar entendido. Então, resumo é isso. A gente precisa entender na administração, planejar, organizar, dirigir, controlar as funções. A gente tem que ter eficiência, tem que ter habilidade, tem que ter influência. A gente entendeu as influências que relacionam, né? A gente entendeu na administração, como eu falei, depois sendo a eficiência que fazer bem, fazer com eficácia, as habilidades que a gente precisa, habilidade tanto técnica quanto humana, quanto conceitual, conhecimento científico, as influências que teve da igreja, que teve e tem de igreja, do militarismo, a economia, da revolução industrial, que tudo agregou para formar, como se entende o conceito de enfermagem nas instituições. A gente tem aquelas teorias de Taylor, Fayol, meu Deus, é muito nome, Mayo e afins, e a gente tem também a introdução do enfermeiro sendo gestor, as suas competências, e a gestão da enfermagem sendo essa de integração de gerenciamento e cuidado. Espero que vocês entenderam até aqui, espero que tenha dado para ajudar. O restante de gestão eu vou passando ao longo da semana para a gente já fechar essa semana de gestão e na próxima iniciar a matéria que na votação foi a matéria que o pessoal pediu. Eu não sei se é psiquiatria, eu acho que a próxima é psiquiatria. Eu acho que era metodologia, eu já fiz, né? Agora gerenciamento, finaliza essa semana, e a próxima semana é psiquiatria. Aprofundar para tentar explicar isso de uma maneira bem tranquilinha, igual essa. Um beijo, fiquem com Deus e tomem um chá quente nesse frio.